Queridos, eu gostaria de compartilhar um pensamento aqui com vocês, e eu queria falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Queridos, a salvação, preste muita atenção aqui em mim, a salvação, ela não é o fim. A salvação, ela é a porta de entrada para uma nova vida. Todas as vezes que uma pessoa levanta a mão aqui no templo, ou todas as vezes que você compartilha o Evangelho, você leva uma pessoa a compreender o plano de salvação. Todas as vezes que uma pessoa deposita sua fé em Cristo Jesus, ela nasce de novo. Só que a salvação, ela não é o fim. A salvação, queridos, ela é a porta de entrada para uma nova vida, para vivermos o reino de Deus, para manifestarmos a vontade de Deus sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? A salvação, então, queridos, não é o fim, mas é o início de uma nova vida. Olha o que João, queridos, capítulo 14, do versículo 15 ao 19. Você que trouxe Bíblia, Evangelho segundo São João, no capítulo 14, do versículo 15 ao 19. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco, e o mundo não me verá mais. No entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Queridos, aqui nós vemos a promessa do Espírito Santo. Jesus conclui a sua obra redentora, queridos, e a salvação, ela chega a todos aqueles que creem. Mas essa salvação, queridos, ela não é o fim, é o início de uma nova vida. Muitas vezes, queridos, nós perdemos muito tempo discutindo os mecanismos da salvação. Como que a salvação chega na vida das pessoas, como que a fé salvífica nasce no coração de uma pessoa, e muitas vezes discutimos isso, e vivemos discutindo o mecanismo da salvação, que é importante, tem seu lugar, queridos, qual que seria o motor primário disso, queridos, mas a salvação, ela não é o fim, ela é o início de uma nova vida, onde glorificamos a Jesus com essa nova vida. Muitas vezes, queridos, e o motor primário da reforma foi esse entendimento, a justificação pela fé. E muitas vezes nós ficamos discutindo esse mecanismo de salvação. E achamos, queridos, se acharmos de forma teológica esse mecanismo, nós iremos glorificar a Deus. Só que eu e você glorificamos a Deus na nova vida que Ele nos deu, sim ou não? Consegue me entender? Essa nova vida, queridos, que eu e você vivemos, nessa vida nós glorificamos a Deus, nessa nova vida. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que a salvação não é o fim. A salvação, ela é o início de uma nova vida, onde eu e você somos desafiados a viver essa vida para a glória de Deus. Os mecanismos de salvação, como a fé salvífica nasce no coração do homem, se a soberania de Deus ou responsabilidade humana, queridos, eles têm a sua importância, só que nós perdemos muito tempo discutindo isso. Quando eu entendo, queridos, que a minha nova vida em Cristo é uma vida para glorificar a Deus, eu começo a gastar e investir tempo nisso. Sim ou não? Consegue me entender? Onde vivemos para a glória de Deus. Olha o que João capítulo 14, versículo 16 nos fala. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre.
Eu rogarei ao Pai. Queridos, Jesus morre, ressuscita, tem várias aparições durante 40 dias com seus discípulos, e ele faz essa promessa: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. É uma promessa. Olha o que Atos capítulo 1, versículo do 3 ao 4 nos fala. Depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Repete assim comigo: promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Queridos, Jesus, ele confirma essa promessa. Queridos, Cristo sobe aos céus, ressurreto. Outra vez o céu está completo em sua plenitude. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus roga ao Pai, envia-lhes o Consolador. Durante esse tempo, queridos, Jesus roga por essa promessa, queridos. Outra vez Jesus roga por essa promessa: Pai, envia-nos o Consolador. Jesus ora para isso, queridos. E no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre 120 pessoas. E é aqui que a igreja começa. A igreja nasce, queridos, com um derramar sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de 120 pessoas que estavam unidas em um lugar em oração. A promessa de Deus, ela se cumpre, a promessa do Pai, ela se cumpre com o derramar do Espírito Santo, e é o nascimento da igreja. Amém? É o nascimento da igreja, queridos. Essa palavra consolador, queridos, no grego é paracletos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado para ajudar alguém, convocado para estar perto de alguém. Você não está sozinho nessa caminhada. Preste atenção aqui em mim. Você não está sozinho. A promessa de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele habita em nós. E essa promessa, queridos, é sobre as nossas vidas. Essa promessa, queridos, que eu e você temos um Consolador todos os dias das nossas vidas. Nos momentos bons e nos momentos ruins, queridos. Eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não estamos sozinhos. Eu e você temos um Paracletos, temos um Consolador que nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra paracletos, queridos, é a mesma palavra usada para advogado em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Eu e você temos esse paracletos, esse ajudador nas nossas vidas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos momentos difíceis das nossas vidas. Nós temos um paracletos, nós temos um consolador. Por quê? Porque a promessa de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Ao Jesus morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, queridos, assentar à direita do Pai, Ele roga pelas nossas vidas, e o Espírito Santo é derramado sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Fala um amém aí, cliente, para mim achar que você está acreditando. O ministério do Espírito Santo, queridos, está sobre nós. E eu quero falar um pouquinho sobre esse ministério, e não quero encerrar o assunto, queridos, mas quero trazer uma visão geral da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos. E nós não podemos esquecer desse ministério. Quando nós olhamos a Bíblia, queridos, a manifestação de Deus no Antigo Testamento era do Deus Pai. Deus se apresenta a Abraão. E Deus tenta se relacionar com o homem. A figura de Deus tenta se relacionar. E o que os homens fazem no Antigo Testamento? Rejeitam a Deus, sim ou não?
Deus Filho se manifesta na transição do Antigo para o Novo Testamento. Jesus se faz carne, o Filho de Deus habita entre nós. E o que as pessoas fazem? O rejeito. No período que nós vivemos, na dispensação da graça, o Espírito Santo é Deus na terra. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós o desprezamos. Olha o que João, capítulo 14, versículo 17 nos fala. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem. Falam amém aí. Amém. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês, e estará com vocês. O Espírito da verdade. Queridos, nós vivemos uma sociedade pós-moderna, aonde se relativiza tudo. Verdades absolutas, queridos, não existem nessa sociedade. Só que eu e você, queridos, cremos em verdades absolutas. Por quê? Porque eu e você carregamos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Queridos, se eu e você começarmos a falar no que nós cremos, de forma aberta, queridos, com certeza, nós vamos receber a promessa de Jesus, e o mundo os odiou. Se eu e você, queridos, começarmos a falar das verdades absolutas que nós cremos, queridos, o que vai acontecer? O mundo vai nos odiar, pelo simples fato que nessa era que nós vivemos, pós-modernas, não existem verdades absolutas. Tudo é relativo, tudo é plástico, não existe substância. Mas eu e você carregamos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele não o vê. Mas eu e você vemos a ação desse Espírito na minha e na sua vida. Nós vemos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós o conhecemos. Sim ou não? Você já teve ações, queridos? Você já teve ações do Espírito Santo na sua vida? Por exemplo, quando você se magoa com alguém e você se conhece, você sabe a dificuldade que você tem de liberar perdão e de repente, queridos, o Espírito Santo te convence, a ponto de você não se reconhecer mais. Já aconteceu com você, sim ou não? Já aconteceu coisas com você que o Espírito Santo te levou e te conduziu e te guiou, que você passa a não se reconhecer mais? Por quê? Porque nós o conhecemos. E esse conhecimento, queridos, é um conhecimento íntimo e relacional. Não é somente um conhecimento intelectual. Quando nós falamos de conhecimento, queridos, e o conhecimento de Deus, queridos, é um conhecimento relacional. É um conhecimento íntimo, aonde nós separamos tempo para ter intimidade com Deus, aonde eu e você somos transformados à medida que nós nos relacionamos com Deus. Não tem a ver somente com um conhecimento intelectual, pastor. Então o intelecto não participa da fé. Não é isso que eu estou dizendo. O intelecto, ele faz parte do processo, mas ele não é o processo. De forma intelectual, queridos, nós não vamos conhecer a Deus. O intelecto, ele faz parte do processo, só que ele não é o processo. O processo é um processo relacional e íntimo. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. Desde a criação no Éden, desde o tabernáculo de Moisés, passando pelos reis, passando pelo povo de Israel, Deus, ele sempre quis se relacionar comigo e com você. O desejo de Deus é se revelar de forma íntima nas nossas vidas. É um conhecimento que vai além do intelecto. Consegue me entender? É um conhecimento relacional, queridos, um conhecimento íntimo, porque Ele habita com vocês e Ele está em vocês.
É um conhecimento íntimo, eu nele e ele em mim, é um conhecimento relacional. Olha o que João capítulo 14, versículo 18 nos fala. Não deixarei que fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Sem a ação do Espírito Santo, queridos, eu e você vivemos como órfãos. A promessa de Jesus era: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão sofrer por falta de paternidade. Eu vou estar presente na vida de vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu e você não éramos filhos, agora nós somos filhos de Deus. E temos um Pai e um bom Pai. Esse Espírito, queridos, é o Espírito de adoção. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo do 15 ao 17 nos fala. Olha que interessante, queridos. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Não recebemos, queridos, um espírito de escravidão. Não somos mais escravos dos nossos desejos e pensamentos. Preste atenção aqui em mim. Você não é mais escravo dos seus desejos e dos seus pensamentos. Se você teve uma experiência com Cristo, queridos, o pecado não te domina mais. Pastor, mas eu não consigo largar. Queridos, creia, deposite a sua fé em Cristo Jesus. Você já foi liberto. Creia nisso. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não somos escravos da nossa carne e dos nossos pensamentos. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos, recebemos esse espírito de adoção, ao qual clama Abba, Pai. Esse espírito, o espírito de adoção, essa faceta do Espírito Santo, queridos, testifica ou confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa ação, esse ministério que rompe com o espírito de orfandade. Essa faceta do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo em nós que rompe com o espírito de escravidão, que rompe com o espírito de orfandade. O espírito que vive dizendo para mim e para você: se vire sozinho. Existe um espírito de orfandade, queridos, dia e noite rondando as nossas vidas, falando: se vire sozinho. Cada um por si, Deus por todos. Você está sozinho nesse mundo, se vira. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer nada por você. É o espírito de orfandade. Isso são traços do espírito de orfandade, mas eu e você temos um Pai. Fala um amém aí, crente. Amém. Eu e você, nós temos um Pai. Você não faz porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você faz porque você vê o seu Pai fazendo. Olha que interessante, queridos. João capítulo 5, versículo 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhe digo, que o filho nada pode fazer
fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Você tem um pai, posso ouvir um amém? Amém? Preste atenção aqui em mim, por favor. Por que você trabalha? Porque você vê seu pai trabalhando. Quando eu falo ver, preste atenção aqui, quando eu falo ver, não é um ver, às vezes, místico. Você vai ver o seu pai agindo através da palavra de Deus, sim ou não? Você vai ver a ação do seu pai à medida que você medita na palavra de Deus. Por que você trabalha? Porque você vê o seu pai trabalhando. Se não for essa a motivação, o que acontece? Quando você trabalha muito, você se torna um moralista. Até na nossa santidade existe pecado. Até nas coisas boas de Deus nós conseguimos estragar. Trabalho é bom, sim ou não? Trabalho é bom, sim ou não? Sim. Só que se você trabalha muito e você começa a se comparar com o outro e fala assim, vagabundo, trabalha pouco, porque eu trabalho mais, você se torna a linha de medir, o que acontece? Você não é um crente, você é um moralista. Consegue me entender, sim ou não? Agora, a partir do momento que eu entendo que eu tenho um pai, eu não faço para ser, eu faço porque eu vejo meu pai fazer. Através da ação e da revelação do Espírito Santo, eu vou sendo moldado à imagem de Cristo. E o que acontece? Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então tudo que eu faço é reflexo de um Deus bom sobre a minha vida. Eu sou simplesmente um espelho da glória de Deus. E isso me livra de ser um moralista, isso me livra de julgar os meus irmãos, isso me livra de traçar uma linha moral e falar que eu sou melhor do que o outro, porque eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E o fazer e o ver é ver através da sua palavra, da sua revelação, através da sua palavra. Sim ou não? Porque senão, queridos, nós vamos ter sempre esse pensamento, eu estou tentando ganhar a vida. Pastor, mas eu estou tentando ganhar a vida. Deixa eu te dar uma boa notícia, queridos. Você já perdeu a sua vida. Sim ou não? Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Só que eu e você, muitas vezes, estamos tentando ganhar a vida. Coisa que nós deveríamos perder. Trabalhamos e fazemos o que fazemos porque vemos o nosso pai fazer. E esse é o antídoto do moralismo. É que aqui não tem, né, queridos? Aqui em Maringá não tem. É que eu morava lá em uma colônia, queridos, que era mais tradicional, e lá na colônia tinha. Eu sei que aqui não tem, talvez não sirva para vocês, mas lá onde eu morava, como os caras trabalhavam muito, quem trabalhava muito julgava o outro. Consegue me entender, sim ou não? É pelo Espírito, queridos, é pela ação do Espírito Santo que eu e você vamos cumprir a nossa missão. É pelo Espírito que vamos ser como Jesus e servir como Jesus. Lembrando, queridos, que o servir sempre vai ser reflexo do ser. E ser transformados pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha o que Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 14 nos fala. Romanos capítulo 8, versículo do 12 ao 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, preste atenção aqui um pouquinho em mim. Romanos capítulo 8, queridos, é o ápice
da carta aos Romanos. É o coração da carta de Romanos, onde Paulo apresenta a ação do Espírito Santo no crente, aonde Paulo descreve essa ação do Espírito, aonde Paulo consegue unir a justificação pela fé e a santificação. Paulo vem trabalhando, queridos, a justificação pela fé, e quando ele entra no capítulo 7, 8 e 9, são capítulos muito densos, queridos, e todo pensamento teológico é formado geralmente pela interpretação do capítulo 7, 9 e 10. Quando ele entra no capítulo 8, é como um bálsamo, queridos. Aquilo que é complicado parece que você fala, nossa, é um bálsamo na leitura. E é o coração disso, queridos. É onde Paulo consegue unir essa justificação com a santificação. A justificação, queridos, é um ato de graça sobre as nossas vidas. Somos justificados, declarados justos diante de Deus quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando Ele une com a santificação é um processo onde eu e você vamos nos rendendo à ação desse Espírito em nós. A santificação é um ato do Espírito Santo, queridos. Consegue me entender, sim ou não? E nessa santificação, eu e você participamos do processo. Nós participamos. Nós podemos nos inclinar para a carne ou nos inclinar para o Espírito. Todas as vezes que eu e você permitimos a santificação através do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós precisamos sim, e temos responsabilidade de nos inclinar para o Espírito, nós vamos cumprindo a nossa missão sobre a face da terra. Nós vamos, queridos. O texto de Romanos fala, nós não somos devedores da carne. E não somos mais obrigados, escravos, nós não somos mais amarrados à vontade da carne, então nós não somos obrigados a viver segundo a carne, não somos mais. Por quê? Porque fomos justificados, declarados justos, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, abre-se uma porta de oportunidade para que eu e você vivemos uma vida no Espírito. E não é pela carne. Por quê? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito, repete assim comigo, Espírito. Pelo Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverão. Pelo Espírito, queridos, preste atenção aqui, não é pela autodisciplina, não é pela autodisciplina, não é por regras rígidas, não é pela força do nosso braço, é pelo Espírito. É pelo Espírito nós mortificarmos os efeitos do corpo, certamente viveremos. Se pelo Espírito, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, eu e você participamos da mortificação da nossa carne e nós vamos viver. Falam amém. Por isso, queridos, não dá para o crente falar assim, foi sem querer, pastor, pequei sem querer. Esse texto, queridos, nos quebra, não tem como, porque nós não somos mais escravos da carne. Abre-se a possibilidade de viver no Espírito, e o Espírito Santo nos convence, nós podemos decidir, e se decidimos nos inclinar pela carne, não foi sem querer, porque senão a obra de Cristo Jesus não teria efeito para nos livrar do pecado, porque a Bíblia nos afirma que nós já não somos mais escravos. Sim ou não? Sim. Não somos mais escravos. Muitas vezes decidimos de forma errada, mas não somos, porque o escravo não tem liberdade de escolha. É pelo Espírito. Essa palavra mortificarmos, queridos, é pela morte, significa pela morte, ser liberado do compromisso de algo, literalmente, tornar-se morto em relação a
algo. Nós mortificamos o nosso corpo, crucificamos o efeito do corpo e nós vamos viver, vamos experimentar a vida e a vida em abundância. Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, esse é o resumo da maturidade, queridos. A palavra filhos ali, queridos, é a palavra ruios, é filhos maduros. Se nós pegarmos João capítulo 1, versículo 12, onde diz que todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra filhos ali é teknon, filhos pequenos. Aqui nós estamos falando de filhos maduros que permitiram ser amadurecidos pelos processos de Deus na sua vida, queridos. E esses filhos maduros, queridos, são guiados pelo Espírito de Deus. E ser guiado é obedecer às ações do Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele inicia uma ação, e eu e você respondemos a essa ação. Assim vamos sendo transformados, e eu e você participamos dessa transformação. Participamos, queridos, da santificação das nossas vidas. Por quê? Porque não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Queridos, o Espírito Santo, ele toma as ações em nós, nos dá flashes, nos direciona, ele quer nos guiar, queridos, mas para sermos guiados, eu e você precisamos obedecer. Repete assim comigo: existe responsabilidade no obedecer, porque senão eu e você jogamos tudo na conta de Deus. Ah não, pastor, Deus quis, estava escrito. Não é de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. A autodisciplina, queridos, é bom, ela tem o seu lugar, mas a transformação é do homem interior, queridos. Deus trabalha nos aspectos interiores dentro de nós. A ação do Espírito Santo é de dentro para fora, onde permitimos a ação do ministério do Espírito Santo em nossas vidas e somos transformados dia a dia à imagem de Cristo Jesus. Dia a dia, queridos, através da ação do Espírito Santo. Olha o que Colossenses, queridos, capítulo 2, do versículo 20 ao 23 nos fala. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homem. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas invertem, falsa humildade e tratamento ástero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Uma vez chegaram para mim e falaram: pastor, por que você não prega sobre os 10 mandamentos? Porque se você pregar sobre os 10 mandamentos, as pessoas não pecam mais. Eu falei: meu irmão, se fosse tão fácil, eu escrevia os 10 mandamentos na parede, chegava para a congregação e falava: lê aquilo ali, ó, e vive aquela ali, ó, é regra, não pode fazer aquilo. Você acha que vai adiantar? Queridos, Israel provou para nós que não adianta. Isso é o resumo de viver uma vida cristã sem a ação do Espírito Santo em nós. Isso é o resumo de nós colocarmos regras sobre regras para tentar frear os nossos impulsos e viver uma vida cristã sem a ação do Espírito Santo. Esse é o resumo de uma vida religiosa, que tem aparência de sabedoria. Formamos um conjunto de regras e doutrinas de homens, colocamos o nosso corpo em autodisciplina, mas isso não tem valor algum contra as inclinações da carne. Todo religioso, ele vai cair por causa das inclinações da sua carne, cedo ou tarde.
Consegue me entender? Sim ou não? Nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos, queridos, desse Espírito atuando em nós precisamos aprender a discernir a sua voz. Queridos, eu me batizei em 1995, em uma igreja tradicional. Me batizei, conheci a Jesus em uma sala de aula, com um professor de religião, em uma escola cristã. Professor de religião, ele era paranista e gostava de Fusca, e na época tinha um jogador do Paraná que se chamava Saulo, e ele ficava brincando comigo até eu fazer amizade com ele. Eu entendi os processos e o plano de salvação, mesmo estando na quarta série. Eu me lembro das aulas dele, eu me lembro dos princípios que ele falava, aquilo cravou na minha vida, e eu depositei a minha fé em Cristo Jesus. Fui batizado em 95, nas águas. Um período, depois de um tempo, eu saio da igreja. Queridos, mesmo fora da igreja, eu tinha certeza da minha salvação, e eu não sei explicar como. Eu tinha certeza, queridos, eu tinha certeza que eu nasci de novo. Mesmo não sabendo alguns termos, eu tinha certeza. Só que eu cheguei a uma conclusão: ou na igreja todo mundo era mentiroso, ou eu estava entendendo errado. Porque eu lia e entendia os princípios da Bíblia, e qual que é a conclusão que eu cheguei? É impossível viver isso. É impossível. É impossível. Impossível viver isso aí. No ano de 2003, o Thomas, que estava ministrando aqui, o guitarrista, ele começou a orar, orou por 6 meses sobre a minha vida, começou a orar pela minha vida, começou a orar pela minha vida. Entendo que nós participamos disso, Deus desperta isso, nós participamos disso. Ele ficou orando, e eles acabaram me levando para o encontro face a face com Deus. Eu nem fiz pré-encontro, eu fiz o pré-encontro no ônibus, porque eu marcava com o Thomas, ele ia lá em casa, eu saía. Um dia eu cheguei em casa da metalúrgica, trabalhava até 3 horas, cheguei em casa da metalúrgica, meu irmão estava esperando, falou: põe as malas, nós vamos para a igreja. Me levaram para a igreja, era 4 horas da tarde, fiquei lá na igreja. Eu acho que para não fugir, me colocaram dentro de um ônibus, fiz o pré-encontro dentro do ônibus, cheguei lá, sem entender nada. Os caras falavam: Deus vai falar com você. Sabe que eu nunca contei, acho que para o Thomas isso. Quando eles falavam: Deus vai falar com você, sabe o que eu imaginava? Vão trancar a gente em uma sala e vão fazer a gente orar. Deus vai falar uma senha, quando eu falar a senha para eles, eles deixam eu sair. Sei lá o que vai fazer, eu não sabia. Deus vai falar. Eu não sabia o que era isso. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você. Queridos, fui para o encontro, fiquei resistente uma boa parte do encontro, pensamento cético. Queridos, eu era cético, materialista. Eu olhava para as coisas, eu falava: cara, o que vale é o material. Eu achava que não existia sobrenatural. Queridos, extremamente depressivo, melancólico, queridos, travado na vida, amarrado, com os pensamentos distorcidos. Eu vou para o encontro face a face com Deus, queridos, oram por mim, eu sou batizado com o Espírito Santo, a minha vida vira de ponta cabeça. Naquele dia eu falei: queridos, diante de Deus, eu falei: nós podemos mudar o mundo. Eu falei: se nós fizermos encontro todos os finais de semana, nós podemos mudar o mundo. Aquilo que eu não compreendia, eu entendi. Existe um poder maior de transformação. As minhas dificuldades, elas podem ser abafadas pelo falar do Espírito Santo na minha vida. Existe um poder maior que as minhas dificuldades. Eu compreendi de forma sobrenatural, queridos. Comecei a buscar os meus amigos. Eu e o Thomas vimos pessoas improváveis se converter. Hoje são pastores da casa de Deus, homens e mulheres de Deus, que casaram com mulheres de Deus e vivem para a obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos empodera. Queridos, por isso que eu acredito na segunda bênção. Queridos, dentro de mim eu tinha certeza da salvação. Eu tinha certeza, mesmo andando na bagunça, mesmo andando com perigo de morrer, queridos. Amigos meus morreram brigando, do nosso lado, queridos. E eu sabia, se eu morresse eu estava salvo, eu cria em Jesus. Só que eu achava que eu não podia viver uma vida diferente daquela que eu estava vivendo. Quando o Espírito Santo veio, quando eu experimentei o batismo com o Espírito Santo, queridos, minha vida virou de ponta cabeça. Nunca mais voltou ao normal. Nunca mais.
Olha o que Atos capítulo 1, queridos, versículo do 3 ao 5 nos fala. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu e você precisamos dessa experiência. Precisamos, queridos, ser batizados com o Espírito Santo. Ele fez essa promessa. Atos capítulo 1, versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão o quê? Poder. Vocês receberão dunamis, poder de transformação, poder de transformar o ser humano, poder de transformar as suas crises internas, poder de viver uma vida estável para Jesus, poder para conseguir ver o invisível, poder para viver a fé em Cristo. É esse poder, queridos. Para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Não é poder para ser um evangélico, é poder para ser testemunha de Jesus. Não é poder para cumprir regras, é poder para viver uma vida no Espírito, é poder para ser transformado de fé em fé e de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. E nós precisamos desse empoderamento, senão vamos viver somente uma vida religiosa, vamos ser boas pessoas, mas não vamos ser transformados. A palavra testemunho, queridos, é a raiz da palavra mártire, aqueles que morrem pela causa. É esse poder de eu e você enfrentarmos a morte, queridos, por amor a Cristo, de eu e você entregarmos a nossa vida, queridos, em favor de Cristo, de eu e você vivermos para o reino de Deus, e não para as nossas paixões, não para aquelas coisas que nos interessavam, mas é esse poder que nos transforma para sermos referência e nos tornarmos a imagem de Cristo Jesus. Queridos, eu achava que o poder era o reteté, e eu gosto, queridos, eu gosto, só que não é. É poder para que eu e você, nas nossas decisões, queridos, possamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. É o poder da santificação, o entendimento da justificação e a caminhada em santificação, onde nos inclinamos para o Espírito, porque estamos debaixo de poder e glorificamos a Jesus em cada decisão das nossas vidas. É esse poder, queridos. É poder de glorificar a Cristo nas nossas vidas. E eu e você podemos limitar isso. Olha o que Salmo capítulo 78, versículo 41. O salmista está falando a respeito do povo de Israel e de toda a caminhada daquele povo. E ele fala, na versão que eu vou ler aqui, ele fala assim: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. A raiz da palavra que está traduzida como ofenderam, queridos, é limitar. A Revista e Corrigida, ela traduz como limitar, e limitaram o Santo de Israel. Deus prometeu, queridos, a terra àquele povo, e eles limitaram isso através da sua incredulidade, por não crerem. Eles limitaram a ação de Deus. Olha o que Atos capítulo 7, versículo 51 nos fala: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo de Deus estava tentando fazer uma obra naqueles homens, e eles resistiram a isso.
Eles resistiram. Vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Queridos, eu e você não podemos repetir a história. Eu e você, queridos, precisamos nos render à ação do Espírito Santo. Eu e você precisamos dessas experiências para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos nos inclinar para o Espírito e viver uma vida que glorifica a Deus. Mas a única maneira de nós vivermos uma vida que glorifica a Deus é nos relacionando com o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida. E isso, queridos, cada um de nós pode resistir ou se render. Nós poderíamos discutir soberania de Deus com relação à justificação, só que nós não podemos discutir somente soberania de Deus na santificação, porque existe responsabilidade humana. Existe, queridos, um trabalhar onde eu e você nos rendemos a Ele. Consegue me entender, sim ou não? Sim. E eu creio, queridos, que nessa noite o Espírito Santo quer marcar as nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo quer vir sobre nós, nos renovando, queridos, para que eu e você possamos ter uma experiência de marco nas nossas vidas. Quando nós falamos sobre conferência, é conferir aquilo que Ele está fazendo, e Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui.